Neste momento de pregação da palavra do Senhor, quero te convidar a abrir a Bíblia em Marcos 11. Marcos 11, do versículo 27 ao 33. Estamos em uma sequência de exposição no livro de Marcos, desde o ano passado. Deus permitir, em alguns meses, estaremos encerrando a exposição no livro de Marcos, e hoje encerrando o capítulo número 11. Os dias finais da vida de Cristo. Essa parte começa então a detalhar os últimos dias do nosso Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, Marcos 11, do 27 ao 33. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditais nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento nós clamamos a aplicação da Tua Santa Palavra, a compreensão que temos de submetermos a Ti, a Tua Santa Palavra, e que toda cegueira e hipocrisia que possa existir, que possa então, Senhor, ser desnudada por Ti. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. O conceito de autoridade, ele é central na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer comunidade, em qualquer local. É necessário que o conceito de autoridade seja estabelecido. Porque qualquer local que ninguém manda, não há nenhuma ordem. Qualquer local que você imaginar que não tiver uma autoridade, é um local de desordem. Você vê até mesmo entre aqueles que praticam o mal. Você vai em uma quadrilha de bandidos, tem um líder. Você vai ver o sistema de tráfico, tem um líder. Você vai ver facções criminosas, tem um líder, para que as coisas andem segundo eles querem agir. Na família, tem um líder. Nos trabalhos, nos negócios, tem um líder. Na igreja, tem um líder, e ele é Cristo.
autoridade quanto às coisas sagradas vem do cabeça da igreja, que é Cristo. E a igreja, como serva, submissa, participante, deve entender que Cristo é esse líder religioso que tem toda a autoridade no céu e na terra. E é necessário que nós reconheçamos a soberania de Cristo no governo da vida do seu povo e no governo da igreja, e nos submetermos à sua liderança e nos submetermos à sua santa palavra. É isso o que nós veremos nesta noite. Que Cristo é a autoridade da igreja, e pela sua autoridade sendo demonstrada, ele demonstra a hipocrisia de todos aqueles que o auxiliam para liderar e aqueles que não se submetem à sua liderança. É o que nós veremos nesta noite. E, meus irmãos, o contexto desse livro de Marcos em que nós nos encontramos, Cristo ele está indo para Jerusalém, onde ele disse que seria renegado, traído, onde ele iria sofrer, onde ele seria espancado, morto, mas que ele iria ressuscitar. E o clima aqui estava tenso, muito tenso, como nós podemos ver e vimos na última semana, em Marcos 11, versículo 18, os principais sacerdotes e escribas ouviram o que Cristo fez e procuravam um modo de tirar a vida dele. As pessoas que estavam questionando a Cristo nesse texto tinham intenção de matá-lo. Eles não estavam brincando. Já era uma intenção dos escribas desde a primeira pregação de Cristo no texto de Marcos. Porque as pessoas ouviram a pregação de Cristo e falou: com que autoridade ele faz essas coisas? Não é como os escribas pregam, não é como eles falam, é diferente. E eles ouviam a palavra de Cristo e eles diziam: é isso, está claro. Ele está falando com autoridade, com alguém que tem poder. E nesse texto que nós estamos hoje, nós veremos que a pregação, o ensino, a vida de Cristo foi uma confrontação aos líderes religiosos. Cristo mostra a sua sabedoria divina e ele também expõe a hipocrisia dos líderes e daqueles que estavam dentro do templo, que rejeitavam a verdade. Esse momento, meus irmãos, do texto de Marcos e do Evangelho de Cristo, nós podemos pensar que muitas pessoas talvez não leram ou nunca se pararam para atentar ao que está acontecendo aqui, ou talvez esteja faltando algumas páginas na Bíblia de algumas pessoas. Cristo aqui está confrontando de maneira direta. O politicamente correto aqui não existe. Talvez o que Cristo estava fazendo nesse momento, para muitos de nós hoje seria falta de sabedoria, falta de tato, e talvez seríamos como esses que estavam questionando a Cristo: por que você faz isso? Que autoridade você tem para fazer isso? Quem é você? Mas esse que está aqui, pela sua palavra, é o Senhor, Rei dos Reis, onde toda a autoridade foi dada a Ele. E diante do pecado, diante da hipocrisia, Ele então demonstra o seu poder por meio da sua palavra e da sua vida. Nós veremos a nossa primeira parte no versículo 27 e no versículo 28, onde Cristo ele confronta os líderes religiosos.
onde Cristo é confrontado pelos líderes religiosos. Veja o que diz o versículo 27. Então, regressaram para Jerusalém, e andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Cristo estava fazendo o que ele deveria fazer naquele período de festa de tabernáculo, logo após Páscoa. Diariamente indo para o templo, indo lá fazer tudo aquilo que a lei mandava, mostrando que ele estava cumprindo o que ele disse que iria fazer. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele estava fazendo tudo aquilo que era exigido diante daquilo que se esperava em culto ao Senhor, sem temor do que poderia acontecer a ele, sem medo nenhum de ser morto, de ser questionado. E ele estava andando pelo templo, o templo que antes ele tinha saído, e ele tinha percebido que muitos estavam tornando a casa do Senhor como um covil de salteadores. Ele teve coragem, depois de ele pegar um azorrague e expulsar as pessoas do templo, os animais do templo que estavam sendo postos à venda, quebrando todo aquele sistema corrupto dentro da religião de Israel, dentro do próprio templo. E veja que nós lemos lá em Jeremias capítulo 7, um pouco antes, e vemos que o problema que estava acontecendo lá em Jeremias era o problema que estava acontecendo no tempo de Cristo. Eu não sei qual foi a sua sensação ao ouvir aquele texto, mas ao ler aquele texto, vinha à minha mente como esse povo poderia fazer isso. Como eles estavam na casa do Senhor, tendo coragem de adorar outros deuses e ir adorar o Senhor. Suas filhas e filhos e servos, todos envolvidos em adoração a ídolos. Mas eles continuavam oferecendo holocausto. O Senhor diz: olha, quando eu tirei vocês do Egito, eu não pedi sacrifício de holocausto a vocês, eu pedi obediência. O sacrifício de holocausto era para caso vocês obedecessem. O Senhor estava dizendo para eles: olha, eu só recebo o sacrifício de holocausto, eu não recebo obediência. E é isso que está acontecendo aqui no mesmo tempo de Cristo. O povo de Israel estava lá em peso em Jerusalém. Eles estavam indo adorar ao Senhor, estavam indo servir ao Senhor, mesmo diante de um contexto de corrupção da liderança religiosa, mas o povo estava indo adorar. Quando Cristo entrou, eles clamavam: Hosana, salva-nos. Mas logo após eles estavam no templo, comprando, vendendo, sem nenhum zelo aquilo que estava sendo feito, sem nenhum cuidado com as coisas do Senhor, tendo uma vida separada. No momento de adoração, eu sou santo. A partir do momento que eu saio, eu sou um profano. E as duas coisas podem ser distintas sem nenhum problema. Essa era a realidade do povo de Israel. E esses homens, eles chegam porque talvez seria um momento perfeito. Olha o que ele fez ontem. Olha o que ele fez aqui no templo. Ele pegou uma arma, ele teceu uma arma, ele demonstrou ira contra quem quer que estava aqui. É o momento perfeito para que nós possamos questionar aquilo que ele fez. Eles aguardaram isso desde o começo do ministério de Cristo. Logo após o batismo, eles esperavam 3 anos para que chegasse o momento, para que eles tivessem uma oportunidade. E eles acompanhavam Cristo a todo momento e questionavam. E é isso que eles fazem nesse momento.
Eles perguntam: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu a autoridade para as fazeres? Ele está se referindo aos ensinos de Cristo, a purificação do templo, o que Cristo estava fazendo. E veja que a maneira que eles fizeram, eles estavam mostrando como se fossem pessoas zelosos pela ordem religiosa. Como alguém chega no templo e faz isso. Mas eles não estavam nem um pouco preocupados com o zelo religioso. Porque se eles realmente estivessem preocupados, eles não deixavam o templo virar o que era. Não deveria chegar a tal ponto. Eles deveriam então olhar e aproveitar o momento e dizer: quem deu autoridade para que as pessoas estejam vendendo, andando, passeando, fazendo seus negócios no templo, que era um local de adoração específico? Quem permitiu que isso acontecesse aqui? Mas não. A ideia deles era minar a autoridade de Cristo. Era manter o poder deles diante daquilo que Cristo tinha feito. Nós vimos no texto de Malaquias 3, versículo 1, na semana passada, que Cristo ele veria o seu templo, o anjo da aliança, o mensageiro do Senhor. E ele veio, ele estava no templo e estava mostrando tudo aquilo que deveria ser feito. Cristo mostrou sua autoridade, mas a autoridade de Cristo, ela é de encontro com a autoridade desses homens. E veja que aqui não eram qualquer pessoa que estava passando ali. Foram os principais sacerdotes. Foram aqueles que eram responsáveis por tudo o que acontecia no templo. Eram os escribas. Os escribas, eles eram mestres e conhecedores da lei. O trabalho deles era escrever a Bíblia. Não eram pessoas ignorantes. E os anciãos, que são os equivalentes dos presbíteros no Antigo Testamento, que eram os que respondiam e representavam o povo. Todos esses principais representantes da nação de Israel foram até Cristo questioná-lo, mostrando que não se submetiam à autoridade de Cristo. A reação deles diante da autoridade de Cristo foi de confronto, insubmissão. E como bem vimos e temos visto durante toda essa exposição, que a cada ponto, a cada passo, nós podemos ver nas profecias, nas escrituras, que tudo aquilo que estava acontecendo estava previsto. Como vimos na entrada triunfal de Cristo, até que seria um jumentinho, o filho de uma jumentinha que nunca ninguém teria montado. Detalhe após detalhe, passo após passo, lugar após lugar, milagre após milagre, palavra após palavra. Eles fizeram conscientes de que a sua vontade fosse cumprida e não a do Senhor. E diante disso, meus irmãos, cabe a nós nos questionarmos também como nós temos reagido diante da autoridade de Cristo. Como nós respondemos à autoridade de Cristo em nossas vidas. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é que dá as diretrizes para a tua vida? Quem manda em você? Eu sou seu pastor. Mas tem alguém que está acima de todos nós, que manda em nós. Pare para pensar um pouco. Reflita.
se realmente Cristo é o Senhor da tua vida. Se aquilo que Ele diz você obedece. Se aquilo que Ele ordena você segue. Nós devemos, meus irmãos, ter isso como coisa extremamente importante. Porque se nós não seguimos as palavras de Cristo, não o honramos. Na prática, fazemos como os sacerdotes, os escribas, os anciãos. E falamos: com que autoridade o Senhor diz isso para mim? Sei que o Senhor está falando aí, mas eu não acho que isso não deve ser assim, não. Eu prefiro assim. Eu acho que deve ser assim. Acho que a primeira coisa que nós devemos pensar é: o que é que Cristo é para mim? Você consegue responder isso? O que é que Cristo é para você? Em que posição Ele se encontra na tua vida? Ele é teu rei? Ou teu servo? Ele é teu Deus? Ou Ele é teu amiguinho? A autoridade do Senhor está intimamente ligada a submetermos o nosso coração à vontade do Senhor. E veja que Cristo, Ele faz isso aqui contra a própria liderança. Se isso é posto, meus irmãos, por Cristo contra a própria liderança, isso também deve ser aplicado a todo o povo. Porque a palavra do Senhor fala que só existe um só Senhor, um só Deus. E nós devemos então seguir as suas palavras e reagirmos com obediência. E quando questionamos a autoridade de Cristo, nós mostramos que nós não temos Senhor. Você que é pai, você entende como muitas vezes é cansativo você dizer não e na mesma hora, na sua frente, o filho está fazendo aquilo. Você diz: não faz, a criança vira e faz. Não pega, vira e pega. O Senhor, Ele é um Pai misericordioso, que apesar de sermos filhos teimosos, Ele continua sendo longânimo, compassivo e benigno. E diante disso, Cristo, Ele responde essa pergunta capciosa de maneira sábia. E nos ensina muitas vezes a respondermos e agirmos quando, mesmo diante de possível zelo, Cristo identificou a maldade no coração destes homens. E veja como Cristo responde de maneira sábia a essa pergunta capciosa. Versículo 29, versículo 30, diz assim: Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Jesus responde a pergunta fazendo outra pergunta. Cristo estava nesse momento não fugindo, mas Ele estava trazendo luz ao que estava acontecendo. Porque diante de todo um contexto, diante de toda uma história, de tudo que aconteceu durante 3 anos,
de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, desde Adão, a promessa da chegada de um filho que viria então. Se pegou um caso isolado, uma situação isolada, para poder então condená-lo. E ainda assim, ele não estava errado. Cristo então, para deixar tudo muito claro, Cristo pergunta: olha, eu vou fazer uma pergunta a vocês, me respondam que eu respondo a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? A pergunta de Cristo confrontou-os com a verdade que eles conheciam, com algo que eles criam, que eles afirmavam, mas por conta do contexto, para manter a sua posição e não serem envergonhados, eles não admitiram e não responderam. Cristo, nesse momento aqui, como talvez um mestre que precisa responder uma pergunta difícil, para mostrar o verdadeiro entendimento do aluno. E Cristo aqui fez esse questionamento para ver se eles caíam em si, para ver se eles eram convencidos. Cristo os confronta, não era somente para confrontar, para brigar, mas era para que eles entendessem o que estavam fazendo e as consequências do que eles criam. Vocês creem no batismo de João? Porque o batismo de João apontava para Jesus como Messias. Porque o texto de Malaquias fala que viria um e veio João, e logo após o próximo seria o Messias, e era Cristo que estava fazendo todos esses milagres. O próprio João Batista reconheceu isso. Foi assim que começou o ministério de Cristo, em Marcos 1, no batismo de Cristo. Eis o meu filho amado em que me comprazo. E nós devemos ter o cuidado, meus irmãos, perdão, de não agirmos como esses líderes, evitar a verdade, evitar afirmar o que nós cremos por consequências. E veja que o Senhor nos ensina a não responder perguntas capciosas e maldosas nos seus termos, mas sim esclarecendo, trazendo à tona a verdade, todo o contexto, não somente um caso isolado. E eles aqui estavam evitando falar a verdade, pois eles reconheciam o batismo de João, eles sabiam o que iria acontecer, e eles tinham entendimento do que aconteceria. Abra, por favor, sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Profecia apontando para João Batista,
de que viria um que iria acertar as coisas. Cristo estava acertando as coisas. Poderíamos ver várias outras profecias, mas por conta de preferência pessoal, eles não estavam abertos à verdade. Eles evitavam encarar por medo das implicações que tinham na sua vida. Mas Cristo, ele pega, ele traz luz e deixa claro a hipocrisia dos escribas, dos sacerdotes e dos anciãos. E o Senhor então, no versículo 31 ao 36, mostra o que acontece com eles. Meus irmãos, diante da autoridade de Cristo, esses homens deveriam se submeter e dizer: realmente, Jeremias capítulo 7 falava isso, Isaías capítulo 40 falava isso, Malaquias capítulo 3. Os profetas apontavam para ti. Isso está mais do que claro. Realmente, nós cremos que João era profeta, e o próximo que viria depois de João seria o Messias enviado. Mas por suas próprias vontades, por seu próprio benefício, eles não agem assim. Veja o que diz o versículo 31 e versículo 32. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditais nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Eles discorriam entre si não como seguir a verdade, mas como fugir dela. Eles estavam debatendo e pensando: como é que a gente vai sair disso aqui? Como é que nós vamos então afirmar? O que é que nós vamos dizer? Porque se eu reconhecer o batismo de João, eu aceito Jesus. É algo óbvio. Eu vou reconhecê-lo. Não tem como negar isso. Mas se eu negar, eu vou ter problema com o povo. E agora? A preocupação desses líderes não era o compromisso com a palavra do Senhor, com a sua verdade, mas era com o povo, agradar o povo, ser bem visto pelo povo, e que o povo o reconhecesse, e que o povo gostasse dele, e eles continuassem tendo todos os benefícios no meio de uma religião corrupta, mesmo estando debaixo de um império inimigo e idólatra. Parece o que nós vemos muitas vezes. Os políticos dos nossos dias que se recusam a tomar uma posição que eles acreditam e que eles são contrários, somente com medo de perder votos, de perder posições e benefícios. É assim que os políticos eles vivem hoje. Dizem que ama o povo, que gosta do povo, mas na prática somente benefício próprio. Isso ilustra bem a atitude desses religiosos. E mesmo sabendo, mesmo crendo, mesmo tendo posição, eles respondem no versículo 33 a Jesus: não sabemos. Eles preferiram negar o que criam para não perder os seus benefícios e privilégios, para não perder tudo aquilo que eles tinham construído e o que poderia acontecer com eles. Você consegue ver nessa narrativa
a diferença entre Cristo e esses líderes? Cristo não estavam com medo de perder a sua própria vida. Esses líderes estavam preocupados. O que iriam pensar dele? O que iria achar deles? Cristo não temeu o povo. Cristo não temeu os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos. Ele não temeu quando ele foi levado para o sinédrio. Ele não temeu quando estava diante de Pôncio Pilatos. Ele não temeu enquanto estava na cruz. Teve um momento que Cristo ele temeu, ele teve medo. Nós chegaremos lá. Mas no Getsemane, momentos antes da sua morte, ele teve medo, a tal ponto que ele suou sangue. A sua alma estava extremamente quieta. Ele temeu ao Pai, porque ele sabia o que ele sofreria. A ira eterna do próprio Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos temer a homens, temer a opinião dos outros. Devemos temer somente a Deus e ser coerente com aquilo que nós cremos. Se a palavra de Deus diz que é assim, façamos assim, porque Cristo ele é nosso Senhor. Se eu ser questionado o que Cristo é para você, a sua resposta não for que Ele é seu Senhor, o seu Salvador, que Ele é tudo na tua vida, você está perdido. Você não tem nada. Você não tem nada. Por isso que Cristo seja tudo na tua vida. Que você submeta a liderança dele. Que você possa a cada momento da sua vida se submeter a esse Senhor. Que você não tenha medo de dizer: sim, Senhor, eu creio em ti. Sim, Senhor, eu creio no batismo de João. Eu creio que tu nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Eu creio, Senhor, que é assim que eu devo viver. Eu creio que o que o mundo pensa é errado. Eu creio que a maneira que as pessoas têm vivido nesse mundo é errado. E eu devo externar isso. Eu devo falar isso sem temer. E Cristo mostrou para nós como as nossas conversas, os direcionamentos e até questionamento que nos fazem devem ser direcionados. As coisas devem ser claras. Cristo ele diz no final do versículo 33, e Jesus por sua vez lhes disse: nem tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Cristo estabeleceu que a verdade ela tem que estar presente. A sinceridade em um questionamento, em uma dúvida, ela deve estar presente. Cristo mostrou: vocês não são sinceros para os escribas, fariseus e sacerdotes.
E Cristo falou: não tem como. Eu não vou responder, porque não há sinceridade. Qualquer resposta dos seus termos, serei condenado. E Cristo então, Ele nos chama para que estejamos prontos a aceitar a sua verdade, mesmo que isso desafie as nossas posições, as nossas convicções. Isso demonstra, meus irmãos, que o nosso Senhor foi um líder corajoso. Ele não deixou se encantar com toda a multidão dizendo: Hosana. Ele entendia que ele não veio para servir o povo, para servir a multidão, mas sim para servir a Cristo, para servir ao Deus Pai. E isso, meus irmãos, está intimamente ligado ao que nós fazemos. Preste bastante atenção. Líderes da igreja, você, na sua posição de líder, tem incumbência de agradar somente uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Membros da igreja, preste atenção. Só existe uma pessoa que deve ser temida e honrada. É Cristo. A vontade deve ser a de Cristo. Por isso, quando você deseja algo, busque saber se a sua vontade está andando juntamente com a vontade de Cristo. Se os seus questionamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Porque se a relação que existe no meio da igreja, da liderança, do povo, seja dos líderes temerem um povo, do povo querer a sua vontade, na prática vamos estar fazendo isso aqui, que estava acontecendo em Marcos 11, em Isaías, em Jeremias, no Egito, quando o povo entrou na terra prometida, antes do cativeiro babilônico, no retorno do cativeiro. Esse sempre foi o problema do povo de Deus. E também estamos sujeitos a isso. Sempre devemos lembrar disso. O único Senhor da igreja é Cristo. Só quem deve ser temido é Cristo. A vontade é de Cristo. E todos nós devemos nos submeter somente à vontade de Cristo. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o cabeça, é Ele que governa, é a vontade dEle. Esse povo não entendeu isso, mas nós somos chamados hoje para entender isso. Que Ele seja agradado, que Ele seja honrado. Não rejeitemos, meus irmãos, a autoridade de Cristo. Toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. E que possamos viver as nossas vidas em submissão a Ele. Não sejamos como os líderes que rejeitam a verdade por medo do orgulho. E não sejamos como o povo, em que parecem imaturos, infantis, melindrosos, que se a minha vontade não for feita, eu não me submeto. Muito pelo contrário. A vontade do Senhor deve ser sempre cumprida e zelada. A vontade do Senhor, o gosto do Senhor, que Ele se alegre, que Ele se regozije e que Ele seja louvado
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos.